Muito bom dia. E aí? Diante deste mundo tenebroso que jaz nas trevas e no maligno e com tantos acontecimentos que nos abatem, nos entristecem, é importante que você saiba como preparar-se, revestir-se para então viver neste mundo tenebroso. E para tanto, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versos 10 ao 13, que assim registra a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Perceba que o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui um precioso ensinamento na maneira pela qual você e eu devemos viver, agir, proceder, buscar e, sobretudo, conforme ele diz, revestir-se. E é claro aqui que é no sentido e tão somente espiritual. Assim como você em um momento, em um período, uma circunstância, sobretudo de frio, clima mais intenso, mais frio, agudo, a gente veste-se de roupas mais pesadas para combater aquele frio. Neste mundo em que nós estamos passando e peregrinando, este mundo visível, palpável, físico, material, também há e existe categoricamente, contundentemente, o mundo espiritual, celestial, invisível, intocável, mas o que? Real. E neste mundo há as criaturas e os seres celestiais e espirituais, os bons e os maus. Aqueles que eleitos, separados para servirem ao Senhor, e aqueles que se viraram contra o Senhor, seguiram a Satanás e o servem, os espíritos malignos, os principados e as potestades. Então há uma luta, há uma guerra nessa esfera celestial e espiritual, na qual você e eu estamos envolvidos. Por isso então, que o apóstolo Paulo vai dizer que sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Perceba, não é pelos seus méritos, não é pelas suas táticas, não é pelos seus métodos, não é pela sua dedicação, consagração que você irá obter a vitória e a conquista. Não! É tão somente pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela intervenção soberana do Senhor, mas é necessário que você haja, que você faça a sua parte, que você creia, que você confie, que você ore, que você busque, que você se entregue ao Senhor. Como? Revestindo-se. E é isso que ele vai falar. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Há um propósito, há uma finalidade, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Jesus vai dizer, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o diabo está sempre nos tentando externamente, de fora para dentro, e somos tentados também de dentro para fora pelo pecado e a natureza pecaminosa, corrupta e depravada, que ainda habita dentro de nós devido a nossa velha natureza. Mas revesti-vos com toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Olha só, ele vai nos explicar. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o nosso próximo, não é contra aquele com quem nós relacionamos, convivemos e mantemos contato social, familiar e etc. Sim, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Então elas existem, elas estão aí, essas forças, esses poderes, esses seres celestiais, esses espíritos malignos, esses principados, essas potestades. Você tem que saber disso, mas continua o apóstolo Paulo. Portanto o quê? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido, permanecer inabaláveis. Portanto, depois de ter desvencido, a vitória, ela nos é garantida em Cristo, por Cristo e para Cristo. Desde você creia nele, o busca, o sirva, ore, se submeta e dependa dele em tudo e em todo momento. Pai, muito obrigado por esta palavra, por este ensinamento, que o Senhor assim nos leve a nos revestir, a estarmos preparados por meio da oração, da leitura, da meditação, do exame da Tua palavra, da fé, da confiança, da perseverança em Ti, para que então sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome dele. Amém. Que assim você preserve, você busque, você se dedique, consagre ao Senhor e revista-se do seu poder, graça e misericórdia para vencerdes o maligno, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.